Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindas a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre Idade Média e feudalismo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar e deixar um comentário. Então vem comigo, vamos lá, vamos falar de Idade Média. A Idade Média é um período que vai do século V ao século XV e pode ser dividida, pode não, é dividida em duas partes. E a Baixa Idade Média, que vai do século V ao X, que é a estruturação de todo o sistema que nós vamos estudar agora, e a Alta Idade Média, que vai do século XI ao XV, que é a decadência do sistema feudal. Mas vamos lá, vamos entender o surgimento aí do feudalismo e da Idade Média. Vamos voltar um pouquinho no que nós já estudamos, que é Império Romano. No final do Império Romano, não sei se vocês lembram, o link da aula vai estar aí, ó. No final do Império Romano, nós vimos que os romanos, eles pararam de expandir, né? Pararam de guerrear, eles fizeram a Pax, não é isso? A Pax Romana, a paz, no qual eles vão tentar solucionar problemas internos que eles estavam vivendo e param com aquela questão de expansão. Nisso que eles fazem essa Pax, nós vamos ver aí que povos que viviam bem próximos deles, né, como os vândalos, os vikings, ostrogodos, visigodos, os hunos, vão começar a entrar para dentro do território romano. E os hunos, principalmente, são extremamente violentos, né? E nós vamos ver aí que o cidadão romano, temendo essas invasões, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir da cidade para o campo. Então começa a ter uma ruralização. A ideia de cidade, ela vai deixando de existir. Por que esse cara faz isso? Ele vai fazer isso buscando proteger-se das várias batalhas que estão acontecendo dentro do centro romano. E devido às várias invasões romanas, vamos ver aí que o último imperador romano vai ser destituído, né, que é o Rômulo Augusto. Ele vai ser destituído em 476 e essa é a data que a gente marca como mais ou menos aí o início da Idade Média, né? O fim, a decadência do Império Romano. O último grande imperador aí sendo tirado do poder e os bárbaros, né, misturando a cultura entre romanos e bárbaros. E quando eu falo em mesclar culturas, nós vamos ver aí que a mistura do povo bárbaro, né, dos bárbaros com os latinos, né, que são os povos que compuseram o Império Romano, eles vão contribuir gigantescamente aí para o surgimento do sistema feudal. Vai ser através deles que nós vamos ver surgir o colonato e o comitatus, duas coisas muito importantes que a gente precisa saber da Idade Média, né? O colonato é a forma de exploração que se dá na terra, né? O colono trabalha na terra, parte da sua produção vai para o dono da terra e em troca esse trabalhador do campo, que nós vamos chamar de servo, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele recebe em troca a proteção. Vamos ver também que os bárbaros, os germânicos, vão deixar aí como contribuição o que eu já falei, que é o comitatus, né? A relação de honra e lealdade entre sucerano e vassalo. Sucerano, o dono da terra, vassalo, camponês que vai trabalhar nessa terra. Nós vamos ver que o termo Idade Média, ele surge por quem? E quem cria o termo Idade Média? Nós vamos ver que são os renascentistas, né? Eles vão falar que a Idade Média é um período entre duas culturas importantes, que é a cultura romana, greco-romana, e é o que eles vão criar, né? Então, no meio, eles alegam que tem um vácuo, né? É a Idade Média. Segundo eles, Idade das Trevas ou Noite dos Mil Anos, né? Nós vamos ver que o renascentista, ele não enxerga a Idade Média como um período que houve contribuição cultural, que houve arte, né? Ele alega que esse período é um período de escuridão, por isso eles chamam de Idade das Trevas e também de Idade Média, ó, médio, entre o período deles, que está por vir, né? Final do século XV para XVI aí, e anterior ao deles, que é o período greco-romano aí da antiguidade clássica.
É errôneo chamar a Idade Média de Idade das Trevas, tá bom, gente? Não pode falar isso não, isso é errado. É uma forma pejorativa que o homem da Idade Moderna, o renascentista, vai apelidar a Idade Média. Por quê? Segundo eles, não havia produção artística na Idade Média, mas havia sim. É uma arte religiosa, muito dominada pela igreja, influenciada pela igreja? Era, mas tem arte. Tá? Então, quando se fala noite de 1000 anos, no período das trevas e tudo mais, é errado isso aí, tá? Vamos falar sobre o modo de produção que vai dominar aí o período da Idade Média? Um modo de produção que vai dominar é o feudalismo, não é isso? O feudalismo, modo de produção ou o sistema, organização social, política, e cultural, ideológica e econômica da Idade Média é o feudalismo. E ele tem como base o trabalho servil. O servo, ele não é escravo, portanto ele não pode ser vendido, tá? O servo, quem é o servo? O servo ele é o antepassado daquele romano lá que fugiu dos centros urbanos e foi para o campo em busca de proteção. E ele tem uma relação muito forte com o Senhor, igual nós já falamos aí, que é essa relação de comitatus. O servo, ele não pode ser vendido, ele está preso à terra e ele tem uma série de impostos que ele tem que pagar para o Senhor para ele poder continuar na terra onde ele está produzindo. Ele paga o censo, né, que é uma taxa pelo usufruto da terra, a talha, ele paga a talha, né, que é uma porcentagem da produção dos mansos servis, a mão morta, né, que é um tributo que ele paga para continuar na terra depois que o pai dele morre, né? Então, o pai de um servo morre, ele quer continuar trabalhando naquela terra, o que ele vai fazer? Ele vai pagar a mão morta, um imposto aí para o Senhor, para ele continuar ali. A banalidade, que é uma taxa pelo uso do moinho, do forno, de tudo que tem na terra do Senhor. E não podemos esquecer que ele paga também o dízimo, né? E já é cobrado 10% aí para a igreja, já vai ser cobrado. Então, essa é a vida do servo. Agora, vamos lembrar daquela pirâmide social que a gente estuda no colégio, né? Aquela com 3 estamentos. O que são estamentos? Status sociais, né? São 3 grupos sociais que não se misturam, não é isso? Eu sempre falo isso com os meninos, né? Sociedade estamental é a sociedade que nós estamos estudando agora, né? A sociedade feudal, ela é estamental, ela é uma sociedade de classes fixas que não se misturam. Então, ó, eu tô falando de uma sociedade estamental, uma sociedade de castas. O que significa uma sociedade de castas? Se eu nasci, sou filha de pai e mãe servo, eu serei serva, tá? Eu não mudo, não é com casamento, nada disso vai me tirar dessa condição. Eu não mudo de condição social. É uma sociedade de castas, igual eu falei para vocês. Não tem mobilidade, é imobilidade social, ou seja, não há movimentação, não tem como mudar de um status, de um estamento para o outro. No topo dessa pirâmide, vocês vão ver aí que eu tenho a Igreja Católica, né? A Igreja Católica que controla o conhecimento. A Igreja Católica é aquela que alega que tem uma relação direta com Deus. Nessa época aí, nós vamos ver que a cultura está sob controle da Igreja Católica. E nós vamos ver aí, ó, que a igreja é extremamente forte, né? Nesse período aí, ela detinha 1/3 das terras produtivas. Então, ela era muito potente nesse período. A igreja controla o conhecimento aí, porque nós temos uma população que é predominantemente analfabeta. Não é que é uma população burra, ela é analfabeta. Não é que uma pessoa que não é uma população que não é inteligente. Não, ela é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. E o que a igreja vai fazer para poder doutrinar essas pessoas? Nós vamos ver as gravuras, as pinturas, né, explicando partes da Bíblia através de pintura. E aí o cidadão, ele olha aquilo e ele passa a entender. As próprias imagens dentro da igreja, para a pessoa poder visualizar quem é Maria, quem é Jesus e tudo mais, né? Vai surgir tudo aí. E nós vamos ver aí também que a Igreja Católica ela é forte também, por quê? Porque ela concentra aí 1/3 das terras produtivas. Então ela tem muita terra no controle dela.
E como nós estamos falando da igreja nesse período, nós não podemos esquecer que ela é extremamente importante para manipular o povo na época, para que o povo aceite essa condição de pirâmide estamental, né? A igreja está onde? No topo. Por quê? Porque a igreja fala diretamente com Deus. Então nós vamos ver aí que o povo não se rebela, não questiona. Por quê? Porque eles acreditam diretamente no que a igreja fala. Então essa pirâmide social aí, ó, é muito defendida pela igreja e ela é manipulada, né, através da fé. Ela é colocada na cabeça do homem. E não sei se vocês já observaram, mas nos desenhos e gravuras, vocês vão ver que as igrejas, elas eram enormes, né? Por que as igrejas eram tão grandes assim? Era para mostrar a pequenez do homem diante da igreja, diante de Deus. Então era proposital essa questão, né? De mostrar aquela igreja enorme e colocar o homem numa situação inferior. Vamos continuar falando, então, vamos lá pro segundo grupo, né, ou segundo estamento aí, segundo grupo social dessa pirâmide. Nós vamos ver aí que eu tenho a nobreza, são reis, senhores feudais, cavaleiros, né, eles protegiam todo o feudo, né, e os cavaleiros geralmente eram nobres e vão defender aí os dogmas da Igreja Católica. Veremos aí que no final da pirâmide nós temos os camponeses e os servos. São eles que tocam todo esse sistema, né? Eles que trabalham para a nobreza e para o clero. Né? E eles acabam entrando nessa relação aí em troca de proteção, né? Eles trabalham para o senhor feudal, em troca, esse senhor feudal vai fazer o contrato, né? O contrato vassálico com eles. Você trabalha, você produz e eu te protejo. Protejo do quê? Da violência, dos assaltos, do perigo que era a Idade Média nessa época. Se vocês observarem filmes como Game of Thrones, Vikings, vocês vão conseguir entender direitinho o que nós estamos falando aí, né? Desse grau de violência que tomava conta da Idade Média. Mais ou menos por isso aí quem assiste essas duas séries consegue interligar aí e ver com o grau de dificuldade que o camponês vivia. Levando em consideração que a sociedade feudal, tirando a igreja, o resto, todo mundo é analfabeto, como que era feito esse contrato vassálico? Ele era feito através da confiança, da palavra. Eu dou minha palavra e recebo a sua palavra de que vou trabalhar para você, que você vai me proteger. E eles selavam esses contratos através de beijos, através de corte de mão, né? Sangue do meu sangue, através de cuspes, né? Nas mãos, selando o contrato. Então, meus amores, nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Eu volto ainda essa semana falando sobre Idade Média e quero deixar uma diquinha para você de livro, tá bom? Quer saber do cotidiano da Idade Média, as curiosidades da Idade Média? Nós temos aí a História da Vida Privada, do Duby. Vou deixar para vocês aqui, ó, a capinha do livro para vocês poderem ler. E de vez em quando eu gravo aí alguns videozinhos sobre o cotidiano da Idade Média, né? Um deles é a saúde e a beleza da mulher da Idade Média. Depois vocês correm o olho lá para ver se gostam ou não dos vídeos. E antes de eu ir embora, aquele pedido, hein? Não deixe de curtir o canal, compartilhar os vídeos, deixar no comentário. É importante, tá bom? Então é isso e a gente finaliza por aqui. Até mais!